Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você aí, que é especial, que está me ouvindo nessa hora. Eu quero agora me dirigir a você, Darcy, para que nós juntas venhamos a estar meditando em alguns versículos, estar mudando, falando estratégias, né? Tendo métodos para estarmos assim, tendo mais vontade de lermos a Bíblia, né? Porque as pessoas às vezes têm dificuldade de pegar para ler a palavra, porque lê ali do início ao fim, às vezes lê de Gênesis a Apocalipse, mas é difícil realmente de assim, sozinho assimilar. Então a gente pode, né? Juntas, eu e você, né? Você e eu com as pessoas, com quem é interessado, né? Então a gente lê junto alguns versículos, né? Juntos na nossa simplicidade, tentarmos meditar um pouco mais na palavra. Então eu deixo para você escolher um versículo, né? Hoje, para a gente estar meditando, tá bom? Eu entendi. Então, sem mais delongas, vamos ler hoje, meditar juntas, Romanos 12, né? E mais para frente teremos outros e outros versículos, né? Que, assim, corriqueiro, vamos dizer assim, que sempre nós estamos falando sobre ele, mas às vezes nós podemos ter uma nova visão, né? Assim, renovar a visão lendo o versículo. Você já cumprimentou todos, eu também cumprimento, que todos sejam agora pela direção do Espírito Santo. E então vamos meditar em Romanos 12. Antes eu quero pedir, né, para todos que estão aí ouvindo, né, nossas amigas, e que venham compartilhar com outras, se for do seu agrado, se você gostar desse jeito de estudar a palavra, compartilha com outros, né? Compartilha com outras, vai compartilhando, né? E também se inscreva no canal, né? Darcy Marie do Facebook, Blogueira na Real, né? Põe o joinha lá quando ouvir todos os vídeos que eu ouvi, que gostar. Se não gostar, não faça nada, né? Se não quer saber, não ouça, não veja. Mas se assistir, se gostar, põe o joinha, né? Põe o joinha e compartilha com outros. E se inscreva, porque é o principal, né? Se inscreva, vai lá no sininho e aperte o sininho para estar sendo alertado sobre todos os vídeos que nós viermos a produzir, tá bom? E o Senhor vai nos agradar, né, com esta alegria de estar assimilando, né? Porque nós agradamos a Deus pela fé e Ele nos agrada pelo louvor. E todo tipo de louvor agrada a Deus, né? Lendo a palavra, cantando, né? Visitando, e todo esse tipo de louvor agrada a Deus. Então vamos ver o que temos para hoje. Romanos 12, versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense que é de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então nós temos que não dar de si mesmo, mas dar da palavra, porque só a palavra transforma. Só a palavra é culto racional, não as nossas ideias, né? De interesse, né? A gente tem que se interessar pela palavra, para a gente não só conhecer a Deus só de ouvir falar. Então por isso nós temos que nos interessar.
Tem pessoas que falam assim, mas eu não entendo, não sei o quê. Claro, porque muitas vezes quando nós estamos, o pastor, ou professor dominical, ou que está nos ensinando, o que nós fazemos? A gente masca chiclete, a gente olha para o quê, não sei o quê. Muitos até anota, né? Anota, mas chega em casa e não estuda, não pesquisa. Outra coisa que é errado, quando o pastor ou o professor da escola bíblica estiver ensinando, né? Fica ligado no que eles estão ensinando, falando ali, entende? Ligado. Então, quando eles falar o capítulo tal, versículo tal, vocês anotam rapidamente o que é errado, só se ele mandar, mas é errado vocês ficarem procurando assim, porque, entendeu? Não sabe, aí vocês nem conseguem abrir onde está e não consegue assimilar o que está escrito com o que ele está explicando. Não conseguem. Fica naquela, eu vejo, fica naquela agonia assim, o mestre, né, tá lá falando, tá explicando, e a pessoa tá com a mente ligada procurando onde que tá a palavra. Entendeu? Aí acabam achando, aí pegam o papelzinho, aí anotam ali, entende? E perde. Não tem como. Aí mesmo que chegar em casa, se ele tiver anotado, chegar em casa, vai estudar, não vai lembrar o que foi falado. Então nós temos que organizar a nossa mente. Tem que estar ligado. Se a gente não ficar ligado, a gente não aprende. Né? Eu sempre fui muito interessada em aprender a palavra. Não é que eu sei, não. Como está escrito lá em Filipenses, né, 3. Não que eu saiba, eu não sei. Mas eu prossigo, né? Eu procuro prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Então, eu escrevi aqui sobre o versículo 3, né, de Romanos 12, eu escrevi assim, nós temos que se interessar, estudar, entender, ouvir e praticar. Aí eu lembrei do tipo de pregação que eu falei lá no início. Nós temos várias pregações, né? Pregações temáticas, textual, e as pessoas às vezes pegam aquele tema, né? Às vezes tem um tema ali, o culto tem um tema, e a pessoa faz a pregação sobre aquele tema muito bonito, né? Impactante. Mas quando às vezes ele vai para casa, quem não está interessado, claro, né, em meditar naquele tema, naquela palavra que foi falada, acaba indo com o vento, né? As palavras que não conseguem entrar na nossa mente, acaba o vento levando. Então é difícil. Texto, né? O texto também, a pessoa lê um texto, aí fala de outras coisas, então a pessoa não chega em lugar nenhum. Quando nós, responsabilidade, que vamos chegar na casa de uma pessoa. Eu já vi muito isso, né? De acompanhar pessoas que vai num lar, por exemplo, aí abre a Bíblia aí no texto e tal. Aí a pessoa lê, tal. Aí a pessoa leu ali e agora o resto da palavra começam a falar da vida de todo mundo. Porque isso assim, porque aconteceu isso com meu marido, com não sei o que, com meu filho, e isso já aconteceu, não sei o que, mas não sei. Aí a dona da casa, né, esboça o que ela está passando, tristeza, não sei o que. Então ali passa a ser apenas uma conversa. Né? Não está evangelizando, não está levando a palavra de Deus, né? Então aí começam a falar de coisas corriqueiras, coisas que todo mundo vive. Jesus falou: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas como que Jesus venceu o mundo? Venceu com a palavra, né? Uma vez eu vi uma pregação de uma pessoa que é culta, né? Não importa aonde, eu não vou estar falando aonde e como, foi na rua. Então a pessoa era culta, né? E foi convidada
Aí a pessoa abriu, nunca esqueci, ficou na minha mente e na mente de muitas amigas minhas que eu convidei para ir nessa localidade. Mandou abrir Jeremias 5. Só não lembro o versículo. Jeremias 5. Aí simplesmente abriu, leu, falou um versículo e esboçou toda a sua vida. Deus que veio lá do norte até aqui, o sacrifício que passou, que não passou, o que aconteceu, quem sofreu, quem apanhou, quem matou. Toda a sua vida, todos ficaram frustrados, e eu muito mais, porque foi eu que organizei, né? E todos ali esperando a palavra, esperando o culto racional. Eu só estou falando isso para que nós venhamos a entender o que é culto racional. O culto racional não pode fugir do propósito de culto, do propósito de Deus. Entende, gente? Romanos 12. Romanos 12. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos o quê? A Deus, não a homens, não a sacrifícios, não a isso, não a aquilo, não a rituais, não a costumes, não a tradição. Ofereça seus corpos quem? A Deus. Que eles sejam o quê? Um sacrifício vivo, né? Um sacrifício vivo, ou seja, um sacrifício espiritual, né? Porque sem a espiritualidade, né, o sacrifício é vão. Santo e agradável que a Deus, não agradável a homens, não agradável a nenhum caminho, nenhum lugar ou coisa, não. Santo e agradável que a Deus. Esta é a verdadeira o que é adoração. Porque Deus disse para nós fazermos o quê? Por Jesus Cristo, adorarmos em espírito e em verdade. Então, esta é a verdadeira adoração. Lemos lá em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira. Então, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Essa é a adoração que vocês devem oferecer a Deus, né? Não imitem a conduta, o quê? E os costumes deste mundo. Ouviu bem? Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Mas seja cada um uma pessoa nova, renovada no espírito, né? Renovada, diferente, né? Tá na palavra. Quando alguém às vezes te taxar de metida ou de querer ser melhor ou pior, isso, aquilo, outro, e você vai ouvir mimimi, vocês mostram a palavra. Deus deu dons, né? Deus que separou, Deus que deu dons. Ele disse lá em Jeremias, né? Eu aqui sei que pensamento que eu tenho de vós. Então não ligue para mimimi, preste atenção na palavra, ouça e pratique a palavra. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia o quê? Renovação. Em tudo quanto faz, né? Em tudo quanto faz e pensa, né? E assim vocês aprenderão de experiência própria. Experiência própria. Você não aprendeu com fulano, com ciclano, nós não aprendemos com isso, com aquilo, né? Às vezes nós vemos pessoas falar assim, eu aprendi tal coisa com fulano. Não, nós temos que aprender com a palavra. Não está escrito, você não tem a palavra, a Bíblia? Então você não aprende com fulano, com ciclano. Você apenas ouviu de fulano. Mas você aprende o quê? A luz do Espírito Santo. E assim vocês aprenderão de experiência própria. João 15:5 está escrito, sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo você não assimila nada, né? Você pode ouvir, mas você vai só ouvir blá blá blá, não vai entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então,
Não imitem a conduta e os costumes, né? O mundo está cheio de costume, né? Está cheio de tradição, né? Deste mundo, mas seja cada um uma pessoa diferente, mostrando uma sadia renovação. Então, o culto racional tem que ter o quê? Renovação, transformação, tem que acontecer alguma coisa, né? Tem que ter o ouvinte e o praticante. O praticante é aquele que está o quê? Ensinando o que aprendeu. E o ouvinte tem que ouvir para também o quê? Praticar. Não é verdade? Então, e assim vocês aprenderão de experiência própria, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam o quê? Honestos, né? Não saia da palavra. Honesto que na avaliação o quê? De um de vocês, né? Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmo, medindo seu próprio valor. Vocês medem o seu próprio valor, né? E não se importe que fulano disse isso, fulano amaldiçoou fulano fez isso. Gente, como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos. Então, vocês mesmos avaliem vocês mesmos, medindo o seu próprio valor. Então, não se importe se fulano não te cumprimenta, se fulano não te... entendeu? Medindo o seu próprio valor. Pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós somos guiados pela fé que temos em Deus. É essa fé, esse poder que move o nosso ser. Esse poder que move o mundo. A fé. Assim, foi de muita importância, né? Foi de muita importância a gente ter assimilado sobre tudo que você falou, porque eu lendo sozinha, eu tinha uma visão desse versículo. E agora eu estou com outra visão, e estou com mais sede de ouvir, né? De ouvir e praticar. Eu estou com mais sede. Então, vamos a cada dia ver bastante versículos, textos e textos, né? Textos e textos, porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, eu estou com mais vontade de juntas assim vendo a palavra. Eu gostei muito, que Deus te abençoe e que a gente possa continuar nessa estrada, porque Deus falou assim, ide, né? Não falou para A, para B, para pessoas específicas, falou para quem está ouvindo agora nessa hora. Você tem um chamado. E Jesus falou, ide. Então vamos meditar na palavra para nós ouvirmos e praticarmos. Tá bom? Pai seja convosco. Então não se conforme com este mundo, né? Não se conforme com este mundo, porque eles dão a você muitas das coisas que eles têm dentro deles. E muitos têm o quê? Muitos têm vaidade, muitos têm maldade, né? Tem orgulho, tem muitas coisas que não condiz com o que é um culto racional, né? Aqui cada um dá aquilo que tem. Então nós temos que ver como está lá, acho que Mateus 5, né? Nós temos que ver as bem-aventuranças de Jesus Cristo. Bem-aventurado, né? São os humildes de coração, né? Aí nós temos que ver o que é ser humilde de coração. Enfim, então nós temos que buscar renovação, né? Nós temos que renovar a mente, né? Não bater o pé em mesmice, né? Em costumes de humanos, ou seja, do mundo,
né? As três se aperfeiçoa no que precisamos: a palavra boa, a palavra agradável, né? A palavra boa e a palavra perfeita. Então, as três se aperfeiçoa, né? No nosso ser. Então consola, né? Ele consola essas três palavras, né? A boa, perfeita e agradável consola a nossa alma e transforma, né? Nos estimula a fé, nos estimula, né? A buscar, a adorar em espírito e em verdade, a perseverar na fé. Então, essas três, né, nos ajusta, né? Nos ajusta a ser o quê? A ser lá, como está escrito em Efésios 4,16, nos ajusta, né, a ser o quê? Uma nação santa, uma igreja, né, que é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Então, nós falamos que toda honra e toda glória é para o quê? Para Ele, por Ele, né? Toda glória. Mas muitas vezes o culto não é racional. É racional quando realmente a glória, a honra é de Deus, mas nós vemos muitos cultos que a glória, a honra é de lugares, é de placa, né? É disso, é daquilo, é de pessoas, é de mente humana, né? Mas quando está ajustada no propósito de culto, né? Que a honra e glória é para Ele, tanto é que Jesus falou: eu não divido a minha glória por ninguém, né? Ele diz também que eu não habito em casa o que é feito aqui de pedra, não habito, ele habita em nós. Nós somos hoje o templo, nós somos a casa do tesouro, porque habita em nós o tesouro, que é o Espírito Santo de Deus que nos guia, né? Então, no versículo 3, vocês leiam, né, no versículo 3 todo, que diz assim: